Olá, seja bem-vindo ao segundo dia do mini curso de Banco de Dados da Oracle. Na aula de hoje, vamos aprender os conceitos básicos de modelagem de banco de dados, criar usuário no SQL Developer e comandos DDL. Vamos iniciar com a modelagem de banco de dados, que é justamente o processo de criação e representação de um banco de dados de forma organizada e estruturada. Essa modelagem é realizada para definir a estrutura lógica do banco de dados, incluindo as tabelas, os campos, os relacionamentos e as restrições que garantem a integridade dos dados. O objetivo principal da modelagem de banco de dados é capturar as informações relevantes que uma aplicação ou sistema precisa armazenar e fornecer um meio eficiente de acesso, recuperação e manipulação desses dados. Uma boa modelagem de banco de dados facilita a organização e o gerenciamento dos dados, além de garantir a consistência e a integridade dos mesmos. Existem vários modelos de banco de dados, sendo os mais comuns modelo conceitual, que é também conhecido como modelo de entidade relacionamento, ER, é usado para descrever as entidades, atributos e relacionamentos entre os objetos de domínio do problema. É uma visão abstrata, independente de tecnologia. 2. Modelo lógico. Com base no modelo conceitual, o modelo lógico define como as informações serão organizadas no banco de dados, especificando as tabelas, campos, chaves primárias, chaves estrangeiras e outras restrições. O modelo físico, que ele se refere à implementação real do banco de dados em um sistema de gerenciamento de banco de dados específico, por exemplo, como MySQL, Oracle, SQL Server. No nosso caso, a gente vai estar utilizando o Oracle. E neste estágio, os detalhes de armazenamento e otimização são considerados. Ou seja, a modelagem de banco de dados, ela é uma etapa crítica no desenvolvimento dos sistemas de informação, perdão. E vamos entender os elementos que fazem parte da modelagem de banco de dados, né, utilizando o modelo conceitual. Uma das partes que temos dentro do modelo é as entidades, que em um banco de dados ela pode ser comparada a um objeto do mundo real, que precisamos armazenar informações. Pense nisso como uma categoria ou tipo de informações que queremos guardar, como clientes, livros ou pedidos. E cada entidade ela tem atributos que representam suas características, como nome, idade, preço. A modelagem de banco de dados ela ajuda a organizar e relacionar essas entidades e seus atributos para que as informações sejam armazenadas e acessadas de forma eficiente. O que chamamos de entidade é o que pode representar uma pessoa, um local ou algo a ser rastreado no banco de dados. Por exemplo, a entidade livro. E cada entidade ela vai possuir as suas próprias características, que a gente vai chamar de atributos. O livro, por exemplo, ele tem como atributo o título, que é uma característica dele, a descrição. Aqui eu coloquei chave, mas no caso seria o código de barras, que pode ser representado pela chave também. O preço, o autor desse livro, ele pode ter como atributos o seu nome, a nacionalidade, a data de nascimento, o CPF, que são as características desse autor, e a gente vai estar chamando de atributo. Um usuário, né, de um sistema de biblioteca, por exemplo, ele vai ter como características para identificá-lo o seu endereço, a sua senha, o seu nome, a sua data de nascimento. A gente poderia também adicionar aqui o CPF dele para estar identificando ainda melhor, né? Tem também o empréstimo, né, para que a gente possa estar visualizando a data de empréstimo que ocorreu, né? A data de devolução, que é uma característica também. E aí, um exemplo simples, né, que a gente vai utilizar é um sistema de biblioteca, que é esse aqui que está aqui na nossa frente. Que nele temos algumas entidades principais: o autor,
que ele representa justamente o autor de livros, né, da biblioteca, com atributos como nome, data de nascimento, nacionalidade e as suas interações, né? Porque a interação de uma entidade com outra, a gente vai chamar de relacionamento. Ou seja, o livro, ele veio ele veio de um autor, né? E o autor escreveu esse livro. Então a gente vai mostrar esse relacionamento entre essas duas entidades através de um losango que vai representar o relacionamento entre eles. A entidade usuário, que vai representar um usuário da biblioteca com seus atributos, como nome, data de nascimento, endereço, senha. A gente poderia também colocar o RG ou CPF para estar identificando. Que vai ter relacionamento com o empréstimo diretamente, que representa um empréstimo de um livro, né, feito pelo usuário, com atributos como data de empréstimo e data de devolução. E para a gente estar começando a colocar em prática isso, a gente vai estar utilizando a ferramenta para modelagem chamada BR Modelo Web. O link ele vai estar disponível na descrição, mas qualquer coisa vocês podem escrever esse link daqui. E é isso, vamos lá. Aqui já no BR Modelo, né? Que é uma ferramenta para modelagem de bancos de dados, ela é 100% gratuita. Se vocês não tiverem conta, é só criar conta e preencher alguns dados. Como eu já tenho, eu vou clicar em voltar e eu vou logar aqui rapidinho. Já entrei aqui. Aí agora, né, nessa é a página inicial, como eu já tenho alguns modelos, ele já vai aparecer o que eu fiz e as datas de criação. Eu vou clicar em nova modelagem, colocar o título de aula 2. Vocês podem escolher o título que vocês desejarem. O tipo é conceitual mesmo, mas ele também tem um tipo lógico, que foi um das que eu citei hoje. Mas a gente vai estar utilizando o modelo conceitual. Aí é só colocar clicar em salvar e ele já vai entrar. E aí, agora a gente pode começar a modelar o nosso banco de dados. Na parte esquerda, a gente está vendo algumas figuras que são para a gente estar inserindo no nosso modelo. O primeiro representa a entidade, esse daqui a gente não vai ver agora, mas é especialização. Esse terceiro é o relacionamento, o quarto é o autorrelacionamento, esse quinto é o atributo, o próximo é a chave, e o último é um composto, que na verdade são atributos subdivididos, como por exemplo o endereço, que ele vai se subdividir em rua, número da casa, bairro. E aí vamos iniciar com a primeira parte, que é a entidade, né? Um dos principais, né? Aí é só clicar na figura e arrastar e soltar. A gente pode aumentar ela, a gente melhor, não, a gente pode aumentar e diminuir ela. E aí, clicando nela, a gente pode, do lado direito, alterar o nome. E a primeira entidade que eu vou criar é a entidade livros. E no plural, porque na verdade, né, por exemplo, dentro de uma biblioteca não vai ter um livro, né? São vários livros. E é para a gente estar representando, né? Isso, a gente vai colocar livros. A próxima entidade que a gente tem, vai ter na biblioteca, a gente pode aumentar aqui também, mais um pouquinho. E ela vai ser a entidade dos autores, né, que a gente tem dentro, que são os autores do livro. A próxima entidade que a gente vai ter, que é o empréstimo. A gente está conseguindo pegar esses livros emprestados. E a última entidade, deixa eu um pouquinho só, pronto, é os usuários, né? Para que eles possam estar pegando emprestado esses livros. E aí, cada entidade dessa vai ter os seus próprios atributos, que são suas características ou descrições, né? Vamos começar pelo livro.
Para a gente inserir um atributo nele, a gente clica nessa bolinha aqui do lado, puxa, e é só com essa setinha aqui para a direita, a gente puxa e deixa perto do livro e pronto, ele já ficou. E é o primeiro atributo que tem um livro, ele tem o seu título. No momento a gente não precisa colocar os acentos, não é necessariamente obrigatório. Aí o segundo atributo que a gente vai ter, né, para o livro, é a descrição, né? Geralmente num livro ele tem a sua descrição. Um outro atributo é o seu preço, né? Esse livro ele pode também, apesar de estar na biblioteca, ele pode não só ser emprestado, como pode também ser vendido, né? E tem locais que tem um certo, eles cobram um valor, né, para emprestar os livros, né? E outro atributo que a gente vai chamar de chave, né? Que é o que vai identificar esse livro, que vai diferenciar esses livros dos demais. E aí, o que geralmente assim pode identificar, separar o livro de um outro é o seu código de barras, que eu vou deixar só código mesmo e puxar para ele. E ele fica com a corzinha mais escura, uma bolinha fechada, para se destacar das demais. E aí a próxima entidade que a gente vai estar colocando seus atributos é a entidade autores. E aí, geralmente, o autor tem o quê? Ele tem um nome, ele vai ter o seu nome, o seu pseudonome. Ele vai ter a sua data de nascimento, vou chamar de DT, nascimento, para não prolongar muito, né? Não ficar muito longo. Ele vai ter a sua nacionalidade, porque pode ter autores que não são do Brasil, né? E também mesmo para identificar a nacionalidade dele, né? É bom saber. E aí a gente pode estar identificando esse autor pelo CPF ou pelo RG, né, dele. Fazer da mesma forma, puxa a setinha e ele leva. E altera aqui. E ele já altera automaticamente quando a gente escreve. Vou identificar ele pelo CPF. O empréstimo, a entidade de empréstimo, ela pode ter diversos atributos, mas eu vou estar selecionando só duas mais importantes, que é a data de empréstimo e a data de devolução, que são os atributos mais importantes. Mas vocês podem também estar adicionando mais atributos, né? Também, só não exagerar, mas que possa, né, identificar da melhor forma esse atributo. E aí, data, devolução. E aí, da mesma forma, vou puxar para cá. E agora, os usuários, né, que vão estar podendo pegar emprestado os livros. E aí, o usuário, ele geralmente vai ter o seu nome, que vai ser pode ser o seu login ou não. Ele vai ter a sua senha para estar acessando o sistema e conseguir, né, pegar esse livro emprestado. Ele vai ter a sua data de nascimento e ele também tem a sua. Peraí, não vou colocar mais um atributo qualquer, não. Vou colocar uma chave para identificar, que seria o CPF dele. Também pode ser. Ele não crie mais de um usuário para que a gente possa identificar ele também. Outro atributo que eu vou colocar aqui vai ser um atributo composto, que eu tinha explicado. E o atributo, ele vai se dividir em três partes aqui, né? A gente pode excluir uma ou outra.
Ele vai aparecer esse X, é só clicar que ele vai excluir. Puxa novamente, é só dar uma ampliada um pouco. Aí pode puxar, né, mais um pouquinho para poder ficar um espaço legal. Colocar o nome da rua. Aí o atributo secundário vai ser o quê? O número da rua. Vou diminuir um pouco o nome. E o número da casa. São informações suficientes. E agora a gente vai estar fazendo os relacionamentos, né? Porque esses atributos, eles se relacionam entre si, né? E aí um relacionamento assim que a gente pode ver logo de início é dos livros com os autores, né? Afinal, um livro ele foi feito por algum autor, né? E aí a gente só faz, ó, quando eu clicar na entidade, ele vai aparecer esses três itens. Primeiro para ampliar ou diminuir, o segundo para excluir e o terceiro para estar puxando um relacionamento, uma setinha. Quando eu puxar, é só eu direcionar para outra entidade e pronto, ele já vai ter gerado automaticamente o relacionamento. E eu posso puxar um pouquinho mais, né, para que ele não fique tão pertinho do outro. Vocês viram que os atributos eles ficaram um pouquinho bugados, né? Um pouquinho feiozinhos, é só ajeitar mesmo, cuidado. Contanto que fique visível, né? Já tá ok. Só ajeitar um pouquinho, pronto. E esse é o primeiro relacionamento que a gente já conseguiu visualizar. Qual relacionamento a gente consegue visualizar agora, né? O livro, para ele chegar no usuário, ele precisa primeiro passar pelo empréstimo, né? E aí, o livro ele vai ter também vai ter uma relação direta com o empréstimo. Mas para visualizar melhor esse relacionamento, eu vou realocar o empréstimo para baixo do livro, né? Deixar ele mais próximo. Não tem, assim, um local específico que você tem que deixar, né? Com a identidade. Você pode deixar ele na esquerda, na direita. Não tem problema, desde que elas fiquem perto dos seus relacionamentos. Para não ficar tão. Melhor, para melhorar a visualização, né? Pessoas conseguirem compreender o que a gente está fazendo aqui. E aí, no terceiro item, é só puxar em direção à entidade que a gente quer se relacionar e pronto, a gente já gerou o relacionamento. E aí, né, o empréstimo, ele vai ter um relacionamento direto com os usuários, né? É ele que vai estar fazendo essa operação, né, de levar o livro até o usuário. Deu esse cofeiozinho, é só puxar que ele ajeita. Opa! Primeiro a rua, e depois vai os subatributos. Na verdade, eles estão se dividindo, né? São complementares do atributo rua. Baixar um pouquinho aqui mais. E aí, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. E aí eu posso estar puxando a setinha, né, pra fazer o relacionamento. E aqui a gente já conseguiu, né, criar os relacionamentos, né? E agora a gente vai falar de uma parte importante, que é a cardinalidade. A gente viu apareceu, né? Quando a gente puxou essas setas, esses numerozinhos e letras, né? Estranhozinhos. E agora a gente vai entender o que são esses números que apareceram quando a gente fez o relacionamento, né? Essa letrinha também, que é justamente a cardinalidade. E a gente vai ver o que é isso agora. E a cardinalidade é uma propriedade que descreve a relação entre as entidades em um relacionamento. Ela determina quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a outra entidade por meio desse relacionamento.
Ela refere-se justamente à relação entre as entidades e vai descrever quantos registros de uma entidade estão associadas a quantos registros da outra entidade. E essa relação, ela pode ser um para muitos ou muitos para muitos. A cardinalidade ela é fundamental para projetar relacionamentos eficientes entre tabelas e garantir a integridade do banco de dados. Ou melhor, garantir a integridade dos dados dentro do banco de dados. E aí existem três tipos comuns de cardinalidade, que eu citei ainda agora, mas só para ficar mais claro, existem três tipos comuns de cardinalidade, né? Eu citei, mas só para ficar claro, vou falar um pouquinho sobre cada um. A cardinalidade de 1 para 1. Nesse tipo de relação, cada registro de uma tabela está associado a um único registro em outra tabela e vice-versa. É uma correspondência única entre as tabelas. Por exemplo, se você tiver uma tabela de clientes e uma tabela de endereços, onde cada cliente possui apenas um endereço e cada endereço ele pertence a apenas um cliente. Aí a gente vai ter uma relação de cardinalidade 1 para 1. Outra cardinalidade é de 1 para muitos. Nesse tipo de relação, cada registro de uma tabela está associado a vários registros em outra tabela, mas cada registro na segunda tabela está associado a um único registro na primeira tabela. Essa tabela, no momento, a gente está vendo como entidade, né? Que posteriormente dentro do banco de dados, vai se tornar a tabela. Por exemplo, se você tiver uma tabela de departamentos e uma tabela de funcionários, onde cada departamento ele pode ter vários funcionários, mas cada funcionário ele vai pertencer a apenas um departamento. E aí a gente tem a relação de cardinalidade 1 para muitos. A terceira, né, que é a cardinalidade de muitos para muitos. Nesse tipo de relação, vários registros de uma tabela estão associados a vários registros em outra tabela. Para representar esse tipo de relação em um banco de dados relacional, normalmente é necessário ter uma tabela intermediária, conhecida como tabela de associação ou tabela de junção. E agora, a gente vai fazer a leitura da cardinalidade do nosso modelo. Primeiro eu vou começar com o relacionamento entre livro e autor, e aí depois a gente vai indo para os outros. O relacionamento do livro para o autor, vocês estão vendo que tem duas cardinalidades, né? Tem um aqui desse lado e tem outra aqui do outro lado. Isso é o que a gente chama de cardinalidade mínima, esse primeiro número aqui que tem na frente, e a cardinalidade máxima, a maior quantidade que ele pode estar associado, né? E aí, assim, como a gente pode estar fazendo essa leitura, né? Qual a cardinalidade mínima desse relacionamento, né? Um livro, para ele existir, ele precisa estar relacionado a quantos autores, no mínimo? Então, a gente parar para pensar, para o livro existir, ele precisa pelo menos ter um autor. No momento, a cardinalidade mínima dele, primeiro vai ser 1. Esse númerozinho que fica na frente é justamente a cardinalidade mínima. E quantos autores um livro pode chegar a ter? E a gente vê que tem livros que tem, né, mais de um autor, né? E aí, ou seja, a cardinalidade máxima desses livros é N, porque eu não tenho uma determinação de quantos, né? São muitos. E o N vai estar representando esse muitos. Ou seja, o relacionamento de livro para autores vai ficar no lado do autor. E o relacionamento que a gente vai ler agora de autores com livros vai ficar ao lado do livro, dos livros no caso. E aí, um autor, minimamente, ele precisa escrever algum livro para ele estar nessa biblioteca, ele vai precisar sim, pelo menos, estar associado com um livro, né?
O mínimo dele vai ser 1, esse primeiro númerozinho da frente. Porém, a gente sabe que o autor ele pode fazer diversos livros, né? Ele pode produzir diversos livros, escrever, perdão. Então, a cardinalidade máxima desse relacionamento vai ser N, porque vai ser vários, né? O autor, minimamente, ele precisa ter um livro, né? Ter feito um livro para estar nessa biblioteca. Então, o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser N, porque ele pode ter feito diversos livros, né? E aí a cardinalidade vai ser 1 para N. Ironicamente, dos dois lados ficou 1 para N. Mas nem necessariamente vai ficar igual dos dois lados. E a gente vai começar agora a visualizar o relacionamento entre livros e empréstimos, que eu vou estar, inclusive, renomeando para empréstimos, que pode ser mais de um, né? E o livro, né, com empréstimo, por exemplo, nem sempre um livro específico vai estar sendo emprestado naquele momento. Então, a cardinalidade mínima vai ser 0, né? Porque não necessariamente o livro vai estar sendo emprestado. Mas é muito comum, né, na biblioteca, que pelo menos um livro já esteja sendo emprestado. Então, a cardinalidade mínima vai acabar sendo 1. Porque vai ocorrer, dentro de uma biblioteca, geralmente ocorre sim de não ter nenhum livro absolutamente sem estar sendo emprestado naquele momento. E a cardinalidade máxima, né? O livro específico, ele pode estar sendo emprestado somente a uma pessoa, né, naquele momento. Só pode ser emprestado um por vez, né? O livro específico, no caso. E aí o relacionamento vai ser 1 para 1. E agora o relacionamento de empréstimo para livros, né? Minimamente um livro ele já vai estar sendo emprestado, né? Como também pode ser emprestado diversos livros, no máximo, né? Que seria a cardinalidade máxima. E aí o relacionamento entre usuários e empréstimos, né? O usuário, minimamente, ele vai, ou melhor, o relacionamento aqui, né? Cada empréstimo ele é feito, o empréstimo em específico é feito por pelo menos um usuário, no mínimo. Porém, na cardinalidade máxima, ele pode ter mais de um livro sendo emprestado naquele momento, né? Ele pode estar realizando mais de um empréstimo naquele sistema, ou seja, 1 para N. Empréstimos para usuários, né? Pelo menos o empréstimo em si, ele vai estar sendo de pelo menos um usuário, né, minimamente. E o empréstimo específico, né, esse mesmo empréstimo, ele só vai estar sendo para o mesmo usuário, né? Então, a cardinalidade mínima e máxima vai ser 1. E, e pela parte de modelagem de bancos de dados, é isso. Seguiremos agora para o próximo tópico. Olá, meu nome é Rafaela e a gente agora vai executar a criação de tabelas. Então, o banco de dados em si, para você trabalhar nele, é fundamental fazer a criação de tabelas. Mas antes de a gente começar a criar, vamos fazer uma introdução a alguns conceitos que são necessários para fazer a criação de tabelas. Então, o CRUD é um conceito que você vai ver bastante no banco de dados, que são as operações realizadas dentro dos bancos de dados, que seria create, read, update e delete. Ou seja, criação, leitura, atualização e delete. Esses tipos de dados são necessários para que você, quando vá armazenar algum dado no banco, ele tenha que ser dito qual é o seu tipo dentro da criação da tabela. Então, alguns desses tipos de dados são o primary key, que em português chave primária, é um tipo de dado que não se repete e não pode ser um valor nulo.
A primary key é geralmente um valor que identifica, distingue uma linha da outra. Então, ele identifica a linha com um valor único. Por exemplo, o CPF, que só uma pessoa pode ter, ou uma matrícula que a pessoa crie num colégio, ou numa livraria, ou um código de produto que é específico para aquele produto. Então, são valores dados de forma a especificar aquele valor, ou seja, torna ele único. Outros tipos de dados são o int, ou integer, que é o valor inteiro, o number, que é utilizado para números com vírgula, que é geralmente o float, o char, que vai utilizar os caracteres, e o varchar, que pode utilizar número ou caractere, e o date, que vai utilizar o valor data. Então, a gente vai começar a criar aqui 4 tabelas para você ver como é que faz a criação delas. Então, primeiramente, a gente vai colocar o create table e vai nomear essa tabela. Eu vou colocar autores, abre parêntese, dá enter. Eu vou fazer uma indentação para ficar melhor de visualizar e vou botar ID autor, que é justamente o meu integer e a minha primary key. Ponho vírgula, enter. O próximo vai ser nome, que vai ser um valor char. E eu tenho que colocar entre parênteses a quantidade de caracteres que ela vai ser utilizada. Então, vou botar 30, vírgula novamente. O CPF, que ele pode aqui ser utilizado ou não como primary key, no caso eu não estou utilizando ele como primary key. E vou colocar int também. No caso, como ele tem ponto, eu vou botar varchar. E vou botar o valor de 15. Nacionalidade, que eu também vou colocar varchar. E data de nascimento, que aqui eu vou colocar date. A última linha, não é necessário colocar vírgula, não se coloca vírgula, na verdade. Dou enter e fecho aspas, ponto e vírgula. E assim que eu acabo de fazer isso, eu posso vir aqui no play e ele vai, ou apertar Ctrl Enter, e ele vai executar essa planilha. E a planilha agora foi criada, certo? Lembrando também que aqui você pode escolher qual é a conexão. No caso, eu criei a conexão teste, tem a conexão admin, eu estou utilizando a conexão teste, a teste conexão. Vamos agora criar. Então, é assim, no caso, é assim que se cria uma planilha, uma tabela. Então, depois que você executou aqui ou apertou Ctrl Enter, a tabela vai estar criada. Aí, para você visualizar ela, você vai vir aqui, clicar em tabelas, na minha conexão, minha teste conexão, né, porque eu estou fazendo aqui pelo teste conexão, e vou atualizar. Ela vai abrir aqui. Se eu clicar nela, vai abrir uma nova janelinha e eu vou ver todas as informações que eu criei
na tabela. Não tem valores ainda porque não foram colocados nenhum valor. Mas voltando em teste de conexão, vamos criar a próxima tabela. No caso, a próxima tabela, vou de novo colocar Create Table. E a próxima tabela é livros. Abre parênteses, faça indentação e começa a colocar ID livro, que é integer, primary key. O próximo título, que vai ser Vachar 20, põe vírgula. O próximo é descrição. Que vai ser Vachar também. Aqui eu vou botar 200. E o preço, que eu vou colocar number. E aqui nos parênteses eu vou colocar a quantidade de caracteres, por exemplo, 5, vírgula e 2 para dizer quantos números eu quero depois da vírgula. Fecho parêntese, não coloco mais a vírgula, porque esse foi meu último atributo, a última coluna da tabela. Vou dar Enter e vou fechar o parêntese e colocar ponto e vírgula. Executo de novo e quando eu vim aqui em tabelas, atualizar, ela vai estar criada. Clicando nela, vai estar aqui aberta ela novamente. Tabela criada. Vamos para a próxima planilha. A próxima tabela, Create Table. Empréstimo. Abro parêntese. Dou um tab para fazer a indentação. Coloco o ID, empréstimo, integer, que é um número inteiro, primary key, porque ela é a chave primária, é o número único que vai ser criado, vírgula, e o próximo item é data de empréstimo, que aqui é um date, vírgula, e data de devolução, que também é date. Eu ponho a vírgula, fecho parêntese, ponto e vírgula, executo novamente. Em tabelas eu atualizo e a planilha, a tabela de empréstimos foi criada. Aí vamos para a última tabela. Create Table. Usuários. Abre parêntese, tab, ID, usuário, que vai criar um número único para identificar todo usuário que a gente cadastrar. Integer, porque é um número inteiro. Primary key, porque ela é a chave primária, um número único. É, no caso, um valor único para identificar aquela linha da tabela. Vírgula, próxima linha, nome, achar, vírgula, senha, baixar também,
endereço, baixar. Lembrando que baixar é número e caractere, então eu posso utilizar os dois. Vou botar 100, que é a quantidade de caractere, e data de nascimento, que aqui é date. Não coloca vírgula no final, fecha parêntese, ponto e vírgula, e executa novamente. Vem em tabelas, no botão de atualizar, e tá aqui criada a tabela de usuários. E é isso, então é assim que a gente utiliza o Create Table. Agora a gente vai estar utilizando o comando Alter para estar adicionando coluna ou removendo coluna. E aí eu vou estar adicionando uma coluna na tabela livros. E aí é só utilizar o comando Alter, Table, o nome da coluna, ou melhor, o nome da tabela, que é livros, que aqui eu quero adicionar coluna, e aí add para adicionar o nome da coluna que eu desejo adicionar. Eu quero adicionar o nome do autor, e aí o tipo dessa coluna, que ela é do tipo varchar. Eu vou dar um espaço de 100 para ela. Se eu selecionar tudo e executar, ele já está me dizendo que a tabela livros foi alterada. Vou colocar o comando select para estar visualizando. Adicionou mesmo, só para visualizar. E ele já adicionou o nome do autor mesmo. Ele já está aqui. E aí, se eu quiser, por exemplo, eu não quero o nome de autor, não quero mais. Eu só colocar Alter, Table, nome da tabela novamente e Drop Column. E o nome da coluna que eu quero remover. E aí, quando eu colocar isso para rodar, ele já vai remover essa coluna. E o último comando de hoje é o comando Drop Table, que é justamente para apagar a tabela. E aí ele é bem simples, é só a gente colocar Drop Table e o nome da tabela. E aí, para a gente apagar, a gente vai estar apagando a tabela empréstimos. Só para vocês visualizarem, se a gente dá um select from empréstimos, para visualizar como essa tabela tá, né? Quais as linhas que ela possui e executar, ó, a gente tá vendo que ela tá com 3 linhas no momento. E aí, se eu rodar esse comando drop table e executar, ó, ele já eliminou a tabela empréstimos. E se eu tentar visualizar ela novamente, ele já dá um erro, porque essa tabela não existe mais. E aí, no caso do Select, a gente vai ver mais para frente, a fundo, como é que ele funciona. No momento, a única coisa que a gente precisa saber é que a gente consegue visualizar as linhas de cada coluna que essa tabela possui. E até a próxima.